as muralhas de Jericó. Elas se levantam são grandes fortalezas com soldados fortes, com seus soldados fortes. A aparência é que ninguém pode derrubá-las. São inatingíveis. Inatingíveis. Sinal de força, sinal de poder. As muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó. Força humana. Força humana. Poder humano. Sabedoria humana. Inexpugnáveis. Inexpugnáveis. Assim, apresenta-se as muralhas de Jericó, desafiando. Hoje estão nos apresentando aos nossos olhos muralhas de Jericó. Mas muralhas que se levantam contra a palavra de Deus, contra Deus e contra o povo de Deus. As muralhas de Jericó no terceiro milênio parecem inexpugnáveis, poderosas, mas são muralhas humanas. Pura aparência, puro aparência. É tudo que o homem produz, aparências. O que é aparência? Ela aparece, ela está aí, mas são meras narrativas, como o homem desaparece da terra com o passar de alguns anos. Com o passar dos séculos, as obras dos homens também desaparecem. Suas teorias desaparecem. É só dar tempo ao tempo. As obras humanas, como eles desaparecem. Então podemos dizer, as obras humanas são narrativas através da história da humanidade. E suas obras desaparecem com o passar dos séculos. Viram um montão de ruína, matéria que os arqueólogos adoram. E passam a vida toda reconstruindo o velho, para terem histórias para contar, para terem narrativas para sustentarem aos olhos dos que estão vivos, aos olhos dos viventes. Muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó,
intransponíveis, fortes, poderosas, guardadas por seus soldados fortes. Seus soldados fortes. Aí está as muralhas de Jericó. E elas se levantam contra Deus hoje no terceiro milênio. Querem destruir a palavra de Deus. Querem tirar Jesus Cristo dos olhos da humanidade. Querem fazer os olhos dos homens desviarem-se de Deus. As muralhas de Jericó. Mas não vão prevalecer. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Não prevalecerão. Não prevalecerão. Não prevalecerão. Essas muralhas cairão por terra. Nem Satã, nem o mundo inteiro, nem Satã, nem o mundo inteiro poderá apagar esse ardor. É obra santa. É obra santa. Este povo é do Senhor. Este povo é do Senhor. Este povo é do Senhor. Nem Satã, nem o mundo inteiro poderá apagar esse ardor. Este povo é do Senhor. Este povo é do Senhor. Aí está o povo do Senhor. Se levantará um povo que vai sustentar as Escrituras Sagradas. Se levantará um povo que vai sustentar o nome de Jesus Cristo. Se levantará um povo que vai sustentar Deus aos olhos do homem. É o povo do Senhor. A base deles é as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Aí está as chaves do reino de Deus. As chaves do reino de Deus. A palavra de Deus. E é desejo de Deus que esta chave do reino se espalhe por toda a terra. Essa chave deverá se espalhar pelos 4 cantos da terra. E quando essas mensagens, chaves do reino de Deus, esses olhares de Deus, se espalharem por todas as nações, tribos, línguas, virá o fim. Aí está a evidência do fim. Muitos querem catar a evidência do fim. Uma delas é a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? São as chaves do reino de Deus. E Deus quer que cada criatura humana carregue as chaves do reino de Deus consigo. Aí está o desejo de Deus, que cada ser humano carregue as chaves do reino de Deus. Mas se levantará um povo com esse ardor. Eles trarão as chaves do reino de Deus, os olhares de Deus, diante dos olhos do mundo. Os
Os portais do inferno serão abertos. Essa luz entrará no meio delas. Essa luz dissipará as trevas. Os olhos de Deus é um fogo consumidor. Diz as Escrituras sagradas. Os olhos de Deus são como fogo consumidor. Ele consome as trevas, ele consome a mentira, ele consome a maldade, ele consome as narrativas humanas, as bases falsas. Davi disse: a sabedoria do Senhor, os conselhos do Senhor fazem de mim um homem mais sábio do que os meus inimigos. Palavra de Davi. Os conselhos do Senhor me fazem mais sábio do que a multidão dos meus inimigos. Numa outra frase ele disse também: os meus inimigos se multiplicam contra mim, ao redor de mim. Parecia que os inimigos iriam devorá-lo. O coração dele tremia. Mas havia uma substância no coração de Davi. Os conselhos de Deus. Os conselhos de Deus, os ensinamentos de Deus. E ele disse: estes ensinamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Aí está o olhar de Davi. Por isso Davi teve a coragem de enfrentar urso, de enfrentar leões e de enfrentar o gigante Golias. E todos foram destroçados diante das mãos de Davi. Ele disse que a força dele, você poderia ver na seguinte medida: com meus braços eu quebrei um arco de bronze. A esta medida da força de Davi. Ele deu a medida da sua força. Quebrava um arco de bronze. Com os seus braços. Por quê? Onde estava a base de Davi? Onde estava a força de Davi? No conhecimento das mensagens de Deus. Davi cria nas mensagens. Davi agia baseado, orientado nestas mesmas mensagens. E o olhar de Deus era com Davi. Resultado: Davi tornou-se um vencedor. Um vencedor. É isso que estamos precisando nesse terceiro milênio. Aparecimento de Davis. Aparecimento de Josué. Estes homens derrubaram as muralhas de sua época, que pareciam intransponíveis. As muralhas de Jericó de cada época. Por isso que a Escritura diz que a natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. O aparecimento dos filhos de Deus. E ninguém detém essa obra santa. Este povo é do Senhor.
Um povo que vai levantar as escrituras sagradas aos olhos deste mundo. Um povo que vai levantar Jesus Cristo como o Salvador. Um povo que vai levar os homens de Deus para o alto. Os homens do mundo para o alto. Vão mostrar Deus ao mundo. Vão mostrar Deus ao mundo. A nossa verticalidade. Olhar para o alto. Olhar para Deus. É ali que vamos aprender o lado da fraternidade. O braço horizontal da cruz. Nesse braço horizontal da cruz, nós vamos ver um quadro. Todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Somos filhos, somos amigos de Deus. Há uma fraternidade. 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 É isso que mostra a cruz. Que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos uma fraternidade. Não tem um melhor que o outro. Somos iguais. É isso que vai trazer a substância da paz, da harmonia, do progresso. É isso que Deus quer. Que vivamos em paz e tenhamos progresso. Mas isso somente será possível quando tivermos nossas bases fundamentadas na palavra de Deus. É isso que o inimigo quer esconder da nossa vista. E traz o materialismo aos nossos olhos. Faz o homem olhar para baixo. O que é olhar para baixo? Olhar para baixo é você olhar para as coisas do mundo e o que há no mundo. Olhar para as coisas do mundo e o que há no mundo. Aí está o olhar para baixo. Que ficamos como o filho pródigo, olhando para os brilhos fugazes e passageiros deste mundo. Essa luz artificial, transitória. E ali passemos o nosso tempo. Mas o resultado do filho pródigo mostrou o triste fim onde ele foi parar. Ao contemplar os sonhos do mundo, ao contemplar as luzes fugazes do mundo, os anelos do mundo, as expectativas do mundo, o brilho do mundo. Ele viu que nem tudo que reluz é ouro. E ele terminou cuidando de porcos. Cuidando de porcos. Terminou em andrajos, porque o salário era pouco. Salário pouco não dava para ele comprar uma peça de roupa. Aí você mede o salário dele. Quão pouco era o salário do cuidador de porcos. E os anelos, porque vinha fome, desejava comer a bolota dos porcos. Desejava comer as bolotas dos porcos. Aí está o exemplo do filho pródigo. Um príncipe. Aí ele começa a refletir. Na casa do meu pai, os servos do meu pai têm uma roupa melhor que a minha.
Na casa do meu pai, os servos do meu pai comem melhor do que eu. O que é que eu vim fazer aqui nos sonhos da cidade grande? Nas luzes da cidade grande, nos palpites da cidade grande. Olhem em que condições estou. Miserável, miserável. Condição de miséria. Estava em farrapo, em frangalhos. Um príncipe. Aí o olhar dele volta-se para a casa do pai. Para a casa do pai. O olhar volta para o alto. É isso que temos que fazer em nossos dias. Pôr o nosso olhar na casa do Pai. Levantar nosso olhar para Deus. Lembrarmos da sua palavra, das suas mensagens. É nelas que Davi encontrava sua força e sua sabedoria. Foi com estas palavras que ele encontrou força para vencer o urso, vencer leões e vencer Golias. As muralhas do tempo presente, as muralhas do Jericó do terceiro milênio. O materialismo, o materialismo, o materialismo. Eles estão invadindo as nossas escolas. É uma guerra cultural. Uma guerra cultural. Uma guerra cultural. Estão invadindo as nossas escolas. Lá estão os nossos filhos. E eles ensinam que a Escritura, que a palavra de Deus, é coisa de gente primitiva. Desfazem o poder da palavra de Deus. Desfazem o poder da palavra de Deus. Dizem, são coisas primitivas, são coisas velhas, obsoletas. Nós temos coisas novas para vocês. Nós somos progressistas. Nós temos revoluções para vocês. Aí está o progresso, revoluções, luta de classes, luta de classes. Uma classe lutando contra a outra. Isto é progresso. Eles estão desfazendo a fraternidade. Eles estão desfazendo a fraternidade, a igualdade, o lado horizontal da cruz. Estão quebrando os braços da amizade humana. Mas estão se aprontando para a guerra, revolução. É o progresso deles. Eles se dizem progressistas, matando o outro, fratricídio, irmãos matando irmãos, ódio, rancor, ira. Aí está a base do progresso deles, os materialistas. E nessa guerra cultural estão invadindo a escola desde o pré até o doutorado e pós-doutorado. Olha onde eles foram parar e fazem a cabeça dos nossos filhos. Mas contra eles, e ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo inteiro poderá apagar esse ardor. É obra santa. Este povo é do Senhor. Este povo é do Senhor.
Este povo é do Senhor. Um povo se levanta com as escrituras sagradas na mão, falando de Jesus Cristo, falando de um Salvador, falando de paz, trazendo unidade, elevando os olhos para Deus. Aí está a nossa unidade, que mostra a nossa fraternidade. Somos iguais, todos nós temos sangue vermelho, todos nós temos sangue vermelho. Isso nos une. E ninguém detém, isto é obra santa. Este povo é do Senhor. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. As muralhas de Jericó cairão por terra. Cairão por terra. As Jericós, as muralhas de Jericó do terceiro milênio, que se levanta contra o Senhor, contra Jesus, contra a palavra, contra o povo de Deus, cairão por terra. Os Josué se levantarão, os Moisés se levantarão, Davi se levantarão e Sansões se levantarão para quebrar as cordas do engano, as cordas das narrativas enganosas do materialismo. Essa obra é santa. Este povo é do Senhor. As muralhas de Jericó, ameaçadoras, poderosas, confiante na sua própria força, no seu poder, na sua glória, no seu ouro, cairão por terra diante do ardor desse povo. Esse povo que é do Senhor. Esse povo que sustenta as escrituras sagradas, que se unem num só objetivo: Jesus Cristo. Proclamar as chaves do reino aos quatro cantos da terra, a cada nação, a cada tribo. E então virá o fim. As muralhas de Jericó cairão. As muralhas de Jericó do terceiro milênio cairão. Se levantarão os gladiadores do Senhor. Se levantarão as novas criaturas. Aqueles que creem na Escritura Sagrada e nas revelações do Espírito Santo. Amém.